Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos dar início ao capítulo 33 do livro do Gênesis, que fala do encontro de Jacó com seu irmão Esaú. Jacó, levantando os olhos, viu Esaú que avançava com 400 homens. Repartiu, então, os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Aqueles mesmos 400 homens que o haviam amedrontado, porque se tratava de uma pequena força militar que vinha ao seu encontro, segundo o que ele pensava neste momento. Colocou as servas com seus filhos na frente, conforme o seu grau de preferência. Depois, Lia com os seus. E por último, Raquel com os seus. Provavelmente porque pensando, se fossem atacados os primeiros, Raquel, pelo menos, seria preservada. E ele, passando adiante, prostrou-se até a terra 7 vezes, antes de se aproximar de seu irmão. Então, teve para com Esaú um gesto de reverência, um gesto de homenagem. Que reverência era esta? Prostrar-se 7 vezes diante de um homem. Tratava-se da homenagem prestada por um vassalo, isto é, por um servo, um escravo, ao seu senhor. Então, Jacó, neste momento, coloca-se diante de Esaú como se fosse seu servo, como se Esaú, seu irmão, fosse um chefe poderoso e ele estivesse ali para servi-lo como um escravo seu. Esaú correu-lhe ao encontro e beijou-o. Ele atirou-se ao seu pescoço e beijou-o. Esaú, então, vendo a homenagem que Jacó está prestando a ele, reconhecendo que, num gesto de humildade, ele está como que se fazendo seu servo, está enxergando-o como se fosse um chefe poderoso, o seu senhor o abraça, dá a ele o ósculo da paz. E assim, com o abraço e o beijo, o ósculo, selam a reconciliação. Os inimigos, até então, agora se reconciliam por esse gesto. Esaú não quer seu irmão como um servo, mas o quer de volta ao seio de sua família. E puseram-se a chorar porque finalmente o reencontro se deu, a reconciliação tão esperada aconteceu. Levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e as crianças. Quem são estes que têm contigo? Perguntou ele. São, respondeu Jacó, os filhos que aprouve a Deus dar ao teu servo. Então, Jacó ainda se dirige ao seu irmão como se fosse um servo seu, porque está propondo a paz, a reconciliação entre ele e Esaú, para que assim também sua família seja bem vista por seu irmão. Aproximaram-se então as servas com seus filhos e prostraram-se, sucessivas homenagens a um chefe poderoso. Reconhecem então no irmão de seu marido, isto é, em Esaú, um senhor diante de quem devem se prostrar, esperando, evidentemente, receber o mesmo trato que Jacó recebeu. Lia com seus filhos adiantaram-se por sua vez e prostraram-se. E enfim, José e Raquel prostraram-se também. Esaú disse: que significa todo esse acampamento que encontrei? Disse Jacó, para ganhar o favor do meu senhor. Esaú disse-lhe: possuo muitos bens, meu irmão, guarda o que te pertence. E daí diz Jacó a ele: suplico-te, se ganhei teu favor, aceita este presente de minhas mãos, porque te contemplei como se contempla a Deus, e me fizestes bom acolhimento. Te contemplei como se contempla a Deus. Por quê? Porque
o rosto do ofendido que perdoa reflete Deus em sua misericórdia. O rosto do ofendido Esaú, que deu o perdão ao seu irmão Jacó, depois de ter suplantada a sua primogenitura, depois de ter suplantada a sua bênção, agora reflete a misericórdia de Deus, porque o perdão dado reflete a misericórdia de Deus para o perdoado. Aceita o presente que te ofereço, pois Deus cumulou-me de seus favores, e nada me falta. E tanto insistiu que Esaú aceitou. Oferecer e aceitar presentes neste contexto é uma prova de benevolência entre aqueles que se reconciliaram, porque Esaú aceita o presente de alguém que agora ele quer bem novamente, e Jacó oferece seu presente àquele que ele quer tanto bem e que querem viver agora como irmãos novamente. Esaú disse: partamos, ponhamo-nos a caminho, eu te precederei. Jacó disse-lhe: tu vês, meu senhor, que os meninos são delicados e tenho de cuidar das ovelhas e vacas que amamentam. Se os fizer caminhar ainda um só dia, morrerá todo o rebanho. Que o meu senhor vá, pois, adiante de seu servo. Eu seguirei devagar, ao passo do rebanho, que vai adiante de mim, e ao passo dos meninos, até que chegue à casa do meu senhor em Seir. Permita-me, ao menos, disse-lhe Esaú, deixar-te uma parte de meus homens. Não é necessário, disse Jacó, basta-me ter achado graça aos olhos do meu senhor. Basta-me a graça, o favor que encontrei aos seus olhos. Basta-me ter me reconciliado contigo e assim voltarmos a viver como irmãos. Então, Jacó não aceita nem a companhia do irmão e nem a escolta. Talvez porque temesse neste momento que seu irmão não estivesse dizendo toda a verdade. Mas o que importa é o que o autor sagrado aqui nos descreve. Isto é, que Jacó se sente feliz simplesmente por ter achado graça aos olhos de seu irmão. Então, basta-lhe a graça e não precisa nem da companhia e nem da escolta. Já se sente feliz pela reconciliação que aconteceu entre ambos. No mesmo dia, Esaú retomou o caminho de Seir. Jacó partiu para Sucote, onde, tendo edificado uma casa, construiu também cabanas para seu rebanho. Daí o nome de Sucote, dado a esse lugar, porque Sucote, em hebraico, significa justamente cabanas. As cabanas que ele construiu para o seu rebanho. De volta de Padã-Arã, Jacó chegou, sem contratempos, à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou diante da cidade. Comprou por 100 moedas de prata aos filhos de Emor, pai de Siquém, o pedaço de terra onde havia armado sua tenda. Então, no coração de Canaã, isto é, da terra prometida por Deus ao seu povo escolhido, Jacó repete o gesto de Abraão. Jacó compra uma propriedade. Lembre-se, Abraão comprou aquela posse funerária no campo de Macpela e assim começou a tomar posse da terra prometida e assim passou a ser um cidadão ali em Canaã também. Agora o mesmo acontece com seu neto Jacó. Compra uma propriedade na terra prometida e não em qualquer lugar, mas no coração de Canaã, onde ele repete o gesto de seu avô. E não para por aí. O versículo 20 diz assim: levantou ali um altar
ao qual chamou El, Deus de Israel. Levantou um altar. O que isso significa? Um gesto de consagração. Ele não apenas tomou posse da terra prometida, comprando ali um terreno no coração de Canaã, mas ainda consagra esta terra a Deus, através deste gesto de edificar um altar e dar a este altar o nome de Deus, El, Deus de Israel. Por quê? Porque este nome lhe havia sido dado pelo anjo com o qual ele lutou, você deve se lembrar. Já não te chamarás mais Jacó, mas seu nome será Israel. Então, El, Deus de Israel, um altar do meu Deus, está dizendo ele em outras palavras, do meu Deus, nesta terra que ele jurou, prometeu dar em herança aos meus pais e a toda a minha descendência. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, faça a leitura do capítulo 34 do livro do Gênesis, do versículo 1 até o versículo 31, que o conclui. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.